Capítulo 2. Dos prazos. Artigo 7º. Os atos serão praticados no prazo de 30 dias, salvo disposição em contrário. Artigo 8º. Os prazos para a prática de atos não correm contra o fisco na pendência do cumprimento de diligências ou intimações expedidas pela autoridade fiscal. Artigo 9º. Os prazos fixados nesta lei serão contínuos, excluindo-se da sua contagem o dia de início e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou em que deva ser praticado o ato. Artigo 10. O documento remetido pelo sujeito passivo por via postal será considerado entregue, para efeito de contagem de prazo, na data do recebimento pela autoridade fiscal. Capítulo 3º. Da intimação. Artigo 11. Far-se-á a intimação. Inciso 1º. Por servidor competente, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem os intimar. Inciso 2º. Por via postal, com aviso de recebimento. Inciso 3º. Por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal DODF. Inciso 4º. Por meio do domicílio fiscal eletrônico, conforme legislação específica sobre o tema. Alínea A. Certificação digital. Alínea B. Envio ao endereço eletrônico atribuído ao contribuinte pela administração tributária. Inciso 5º. Pela publicação no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, na internet, nos casos de deferimento integral em processos de jurisdição voluntária, ou quando o sujeito passivo for notificado por qualquer um dos meios dispostos nos incisos acima. Parágrafo 1º. A intimação quanto aos atos, procedimentos e processos previstos nos títulos inciso 3º, 4º e v só é efetuada por publicação no DODF. Inciso 1º. Depois de esgotado o meio previsto no inciso 2º do caput, ou depois de comprovada sua impossibilidade, desde que o contribuinte ainda não tenha sido credenciado no domicílio fiscal eletrônico. Inciso 2º. No caso do domicílio fiscal eletrônico, conforme dispuser a legislação específica. Inciso 3º. Nos casos do parágrafo 3º deste artigo, e do artigo 36, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. No caso de comprovada impossibilidade de intimação pelas vias previstas nos incisos 2º e 4º do caput, a intimação por publicação no DODF poderá ser feita sem a observância do disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. A intimação referente aos atos e decisões dos órgãos julgadores de primeira e de segunda instâncias em processos sujeitos à jurisdição contenciosa poderá ser efetuada diretamente por publicação no DODF. Parágrafo 4º. O regulamento disporá sobre as modalidades de intimação a ser adotadas em cada processo de jurisdição voluntária, sem prejuízo do disposto no artigo 58, parágrafo 2º, e no artigo 60. Artigo 12. Considera-se feita a intimação. Inciso 1º. Na data da ciência, ou da declaração de que trata o artigo 11, inciso 1º. Inciso 2º. Na data da ciência no aviso de recebimento, na hipótese do artigo 11, inciso 2º, ou, se a data for omitida, 15 dias após a entrega da intimação nos Correios. Inciso 3º. 15 dias após a publicação no DODF. Inciso 5º. Na data da publicação, na hipótese do artigo 11, v. Parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo do contribuinte supra falta de intimação.
Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no artigo 11, parágrafo 3º, a intimação dos atos e das decisões se considerará efetuada na data da publicação no DODF.